Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Audrey e este aqui é um canal cheio de arte para você. Como eu prometi no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar o card aqui do ladinho para você, que nessa semana a gente faria o Minion. Eu vou fazer esse quadro aqui para vocês. Eu achei ele bem legal, bem divertido, gostei das cores e dá pra gente aprender aqui uma técnica de jeans e uma técnica de metal. É muito legal, eu acho que é um quadro bem simples. Vou deixar na descrição o link dessa imagem para vocês poderem pegar. Ó, eu imprimi ela no sulfite, ela é um pouquinho maior, tá vendo? Tem essa parte aqui de baixo. Só que quando a gente quadricula, a gente faz um quadriculado para transferir o risco aqui para o quadro também tá quadriculado, para a gente poder ampliar esse desenho. A proporção não deu, então a proporção do quadro me obrigou a excluir esse pedaço aqui, é uma pena, né? Mas é o jeito da gente fazer esse quadro. Ou eu ia excluir essa parte de baixo, ou eu ia excluir a parte de cima. E eu achei melhor eu excluir essa parte de baixo aqui e continuar daqui pra cima, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender o jeans agora. Eu vou pegar uma tinta acrílica. Eu gosto muito dessas tintas aqui. Eu vou pegar essa tinta acrílica na cor azul seco e vou aplicar em todo o jeans do Minion. Vou dar uma baixadinha aqui para que vocês possam ver. Para mim tá bem desconfortável de pintar. A tela tá bem longe de mim, olha, eu tô com o braço completamente esticado para a câmera poder ficar aqui pegando para vocês. Mas vamos lá que vai dar certo. Pronto, eu já passei uma demão da tinta acrílica azul seco. Agora eu vou secar isso daqui e aplicar a segunda demão. Prontinho, já passei duas demãos, a tinta já está sequinha. Agora a gente tem que observar um detalhe. Essa alça aqui do macacão, ela é um pouco mais clara do que essa parte aqui. Essa parte aqui tá exercendo, o braço tá criando uma sombra aqui, os cachos de banana também estão escurecendo aqui. Aqui a gente vai ter que escurecer mais e aqui a gente vai ter que clarear um pouco mais. Eu peguei a tinta azul seco, coloquei um pouquinho de branco, olha, nela para clarear um pouco, para a gente poder vir aqui e trazer um pouco de iluminação para a alça desse macacão, que tá um pouquinho mais clara. E a gente vai aplicando essa tinta aqui, mas a gente não vai chegar até aqui. A gente vai parar um pouquinho antes, deixando um leve degradê para lá, ó. Ela vem até aqui e para lá, você dá uma levantadinha no pincel para ela ir sumindo. Não se preocupa que se você sujar aqui, depois você pode retocar com uma tinta branca, tá? Então, olha, vem pintando, levanta o pincel, passa com o pelinho bem levinho aqui, que a gente consegue um leve degradê aqui. Aqui, essa alça, ela também é um pouquinho mais clara do que um pedacinho do macacão que passa aqui por baixo. Então eu vou vir aqui assim, ó. Não muito, só um pouquinho. E deixa pra cá mais escurinho. Se você achar que não ficou muito,
Pega um pedacinho de branco e dá uma limpadinha aqui fazendo um movimento circular, que você vai ver que aparece o movimento aí. Eu me esqueci de dar uma pintadinha aqui, ó. Então a alça, na verdade, ela vai vir até aqui. Mas não esquece que daqui pra lá é escuro. Então eu vou retocar essa parte aqui, quer dizer, vou repintar, né? Porque eu não pintei, olha, o macacão vem aqui e ele continua até aqui. E essa aqui é um pouquinho de claridade aqui nessa alça do macacão dele. Acho que eu consegui arrumar a câmera para vocês conseguirem enxergar melhor, né? Então, já fiz aqui o pedacinho que estava faltando. E aqui tem um pouco de iluminação também. E aqui a gente também vai ter um pedacinho do bolso dele. O bolso dele vem mais ou menos aqui nessa faixa, acompanhando aqui o redondinho do decote. E como ele tá por cima, ele também é um pouquinho mais claro. Eu vou dar uma levantadinha aqui, trazer pra cá, pra gente conseguir pintar ele aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá, com a tinta com um pouquinho de branco. Aqui ele acompanha também a curvatura. E depois, para dar um destaque, mais profundidade, a gente vai escurecer a volta dele. Aqui também tem um pouquinho de claridade. Eu vou passar o pincel bem de leve, que já dá para dar uma clareada. Não precisa ser muito claro como aqui, mas é um pouquinho mais claro para dar uma diferença daqui para lá. É uma diferença bem sutil, espero que esteja dando para vocês perceberem pelo vídeo. A iluminação aqui da minha casa não é muito boa, tô tentando deixar bem próximo a câmera aqui para vocês irem enxergando. Acho que assim tá legal, aqui já deu uma clareada comparado com aqui, e aqui a gente vai escurecer mais ainda. Eu vou dar uma secada com o secador de cabelo. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu peguei a tinta azul seco, coloquei uma pitadinha, um pinguinho de preto aqui nela. Aqui a gente tem a tinta que eu clareei um pouco, aqui a gente tem a tinta escurecida. Eu vou colocar um pingo da tinta normal para vocês verem a diferença. Ó. Esse pingo aqui é da tinta normal. Esse pingo aqui é da tinta com um pingo de branco e aqui com um pingo de preto. Existe um pincel que a gente chama de pincel chanfrado. É esse aqui, olha, ele é tortinho. Ele é mais curto de um lado e mais compridinho do outro. Eu vou trabalhar com este pincel aqui para fazer a parte ali que eu quero mais escurecida na tela. Como a gente faz? A gente umedece esse pincel. Não sei como que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou trazer vocês para cá, peraí. Ó, eu umedeço esse pincel na água limpa. Pego um paninho ou um papel, tiro o excesso. Eu só encosto, deixo ele molhadinho. Venho aqui e encosto a pontinha maior desse pincel. Carrego ele com tinta só na pontinha. Eu venho aqui ou na minha bandejinha ou no meu pratinho e olha, eu passo ele daqui para lá para ele fazer essa mesclagem e ficar degradê. Aí eu venho aqui para a tela e vou aplicar ele aqui com a pontinha viradinha para fora. Você percebe? É que tá úmido, mas assim que secar, vocês vão perceber um degradê.
E é assim que a gente escurece. Como eu faço se eu quero que esse escuro fique bem amplo? Eu coloco mais tinta aqui. Tá vendo? Eu coloquei só na pontinha. Se eu quero que fique bastante, eu coloco mais até aqui atrás. E coloque fazendo pressão, ou você vem andando assim para trás. Coloca fazendo pressão no pincel. Tá vendo que o pincel tá bem apoiado? E você deixando o pincel bem apoiado, você vai permitir que essa mesclagem fique melhor. Eu vou dar uma secadinha para ver se vocês enxergam mais. Pronto, já sequei, vou levar vocês ali mais pertinho. Olha a diferença que dá, o contorninho ficou bem mais escuro, né? Eu vou aplicar isso em toda essa parte aqui. Eu repito tudo novamente, eu umedeço o pincel, tiro o excesso no paninho, carrego de tinta, faço a mesclagem da tinta na bandejinha e aí eu venho pra cá. Tudo onde eu quiser escuro, eu vou aplicando assim. Apliquei aqui, certo? Se eu quero ele mais, eu desço aqui e depois eu subo para mesclar. Não posso fazer assim agora com ele molhado, porque senão eu retiro a tinta. Então eu preciso secar para continuar para cá. Pronto, olha, já tá sequinho. Olha como fica legal o degradê. Pena que essa é uma cor muito escura, não é tão fácil de perceber, né? Mas o degradê tá aí. Agora eu vou fazer de novo. Umedecer o meu pincel, tirar o excesso de tinta, mesclar na bandejinha e voltar aqui. E vou secar novamente. Eu também vou repetir esse mesmo processo aqui em volta do bolso. Ó, se vocês perceberem que não tá correndo, é porque tá faltando umidade. Aí você volta, umedece o pincel, carrega com tinta de novo, trabalha na bandeja e volta aqui. Olha lá, agora correu melhor. Aqui eu já posso fazer essa curvinha e aqui também. Bem legal essa técnica, né? Isso é uma técnica de sombreado que eu aprendi na pintura country. E se você quiser escurecer bem mais aqui, você pode fazer como foi feito ali com o claro. Você pode passar a tinta no pincel todinho e vir de maneira bem leve, dando uma pintadinha para dar uma escurecidinha aqui. Agora vamos secar de novo. Aqui no jeans, sempre onde tem uma costura rebatida, onde fica a linha, é um pouquinho mais escurecida. E a gente pode fazer isso do mesmo jeito, usando a mesma técnica, só que carregando o pincel com menos tinta, com mais fininho, pra gente conseguir dar esse detalhe, ó. Aqui é onde vai ter a costura rebatida. Certo? E aqui na alça dele eu também quero fazer isso. Só é difícil a posição aqui pra mim, mas eu vou conseguir. Agora, a gente precisa conseguir o efeito da trama do jeans. Como eu vou conseguir isso? Até agora a gente fez aqui uma pintura com pincelzinho com pelo macio. Agora eu vou usar esse pincel aqui, olha, que é de cerda natural, bem durinho. Vou colocar um pouco de tinta aqui, bem pouquinho, e vou arrastar ele aqui para ele fazer um riscadinho, que a gente falaria parecido com o efeito de pátina. Peguei aqui um pouquinho de tinta branca, ó, vou pegar uma sujeirinha e vou espalhar no pincel nos dois lados, bem pouca tinta.
E vou vir aqui bem de leve, fazendo o movimento. Você escolhe a trama do jeans, o movimento que você vai querer, e vai passando o pincel bem levinho. Tá dando para enxergar? Olha lá o risquinho. É isso aí que a gente vai fazer no macacão todinho. Aonde tá bem escuro, quase não aparece. Você pega o pincel assim com bem pouca marca mesmo e vamos fazendo. Ó, eu venho aqui nessa parte que tá mais clara e pra cá eu vou morrendo, quase não faço. Pra cá a gente pode fazer onde tá mais claro, aparece mais. Vou trazer vocês pertinho pra perceberem. Tá vendo? Aonde tá escuro, eu praticamente não coloco nada. Coloco mais aonde tá aqui mais clarinho. Eu fiz no sentido, agora eu vou fazer no sentido oposto. Esse eu fiz assim, agora eu vou cruzar. Olha aí como fica cruzadinho. Fica bem parecido com jeans mesmo, né? Fica bem legal, esse é um efeito bem bonito. E uma coisa que a gente pode fazer também é fazer bem nesse vão aqui, onde a gente vai ter aqui o pesponto da linha jeans, e essa partinha, normalmente, ela tem uns toquinhos mais claros, né, do jeans, da lavagem do jeans. Então, você pode vir com o pincel e dar uma marcadinha nesse rebatido. Só fazer umas marquinhas mesmo. Agora nós vamos pegar uma tinta bem amarela. Eu vou pegar a tinta amarela, amarelo ouro. É a mesma dessa, tá? Só que é num potinho menor, ó. É acrílica fosca, do mesmo jeito. É que essa aqui é um pouquinho mais escura. Essa aqui é melão e essa aqui é amarelo ouro. Vou pegar um pincel bem fininho, um pincel que se chama liner. Eu vou colocar uma gotinha de água nessa tinta para ela ficar mais fina e o traço do pesponto não sair tão... Eu tô usando aqui um pincel Condor 422 número 0. E aqui a gente vai fazer todo o pontilhado aqui da costura rebatida. Tem duas camadas, tem uma mais para cima aqui, ó. Vou pegar um pincel um pouco mais curtinho pelo para facilitar, porque esse aqui não tá muito fácil não. Esse aqui já até quase apagou, acho que é 40500 esse aqui. Ele é bem mais curtinho o pelinho, acho que vai ficar melhor pra gente trabalhar. É, realmente. E vamos fazendo aqui toda a costurinha. Não deixa a sua tinta muito aguada, senão ela vai ficando incolor, tá? Vai ficando transparente aí o pesponto e não é isso que a gente quer, né? Tá meio embaçado, né? Pronto, é só essa partezinha aí de pesponto. Tá ficando bem legal, olha, dá um efeito de jeans. Bem bonito. E uma coisa bem simples, né? Hoje vocês aprenderam a fazer jeans. Só por isso eu já mereço aí um like, hein? Porque esse quadro tá maravilhoso. Agora nós vamos começar a pintar um pouco o Minion. Eu vou deixar para pintar as mãos dele por último, porque ela tá por cima de todas as coisas, né? O jeans estava por baixo, agora vem a parte por cima. Vamos ver o que a gente pode fazer. O óculos dele também é por cima.
acho que a gente pode fazer a parte interna da boca dele aí e o dente. A parte interna da boca dele tá bem escura. Eu vou usar 2 tons para conseguir fazer essa parte aqui que é um pouquinho mais rosada, digamos assim. É um vermelho com um pouco de salmão que eu vou usar. E depois acho que a gente vai ter que entrar com um sépia ou com um preto. Vamos ver que cor que vai ficar legal. Mas eu vou preparar com salmão e com o vermelho vivo, a cor interna da boquinha dele. Apliquei a demão do vermelho misturadinho com o salmão. Agora eu vou aplicar uma segunda demão aqui para manter a pintura úmida. E essa pintura úmida eu já vou começar a aplicar o rústico por cima para dar uma escurecida aqui, uma espalhada. Só que eu não posso aplicar na parte todinha aqui porque a tinta acrílica seca rápido demais. Então aplica aqui em um pedaço e já vem com o rústico trabalhando, vai colocando assim bem de pouquinho no pincel, pra gente já ir dando uma escurecidinha aqui na boquinha dela. Aí você vai observando a referência e vai fazendo. Faz aos poucos, escurece um pouco, depois se você quiser escurecer mais, depois que secar, você volta para escurecer um pouco mais. Agora que já tá sequinho, eu vou pegar os 2 tons. O vermelho com o salmão que eu usei primeiro, que já tá na misturinha. O rústico que eu misturei aqui para escurecer e vou misturar no pincel para fazer um sombreado aqui mais pesado, mais forte, como sombra do dentinho. Se você sujar aqui o dentinho, não tem problema, depois a gente vai corrigir com o branco. Pronto, já sequei, fiz a parte de cima, sequei e fiz a parte de baixo do mesmo jeito com o pincel chanfrado, tá bom? Agora vamos lá para o dentinho. Agora eu vou aplicar a tinta branca em todos os dentes. Eu vou virar a tela só para facilitar para minha mão pintar. A segunda limão. Eu vou aproveitar para pintar aqui o olhinho dele também, já que é branco, já vou aproveitar aqui também. Agora eu vou secar tudo e aplicar a segunda limão. Agora eu já passei 2 limões, tanto no olho quanto no dente. E ele tem um leve sombreadinho de cinza, bem a gente tem que fazer isso nos dentes.
Essa parte de trás aqui do dente é bem escuro. Eu vou passar esse cinza claro, mas depois eu vou ter que escurecer mais. Aqui já tá sequinho, mas não tem problema. Você faz do mesmo jeito que você fez no macacão. Vai olhando a tua referência e onde tiver a marcaçãozinha do cinza, você vai colocando. A cor melão e vou pintar toda a área de fundo do quadro, só deixando as bananas e o Minion sem pintura. De siena natural, porque aqui tem uma sombra, igual a gente tinha a sombra aqui com um azul bem escurão. Essas regiões aqui são áreas de sombra também, então eu coloquei aqui no pincel e vou passar da mesma maneira que eu passei ali. Vou passar de novinho aqui. Se precisar, se ficar marcado, a gente pode voltar com o melão para mesclar melhor. Eu tô tentando fazer com a tinta seca já, tinta de baixo seca. Vai ter aqui nessa parte desaparecendo aqui, daqui pra cá bem escuro e aqui desaparece. Deixa eu dar uma subidinha. Aqui também vai ter um pouquinho de sombra. Aqui eu vou escurecer um pouco mais.
Pois aqui a gente vai escurecer mais ainda, mas por enquanto vamos deixar assim. Aqui também tem uma escurecida bem suave. Aqui no olhinho dele a gente vai ter que fazer o reflexo como se fosse não, né? Assim, do óculos dele. Mas aqui, nessa direção, também tem uma partinha de sombra. Aqui nessa parte vai ter um esfumaçado branco que é para simular a lente de óculos dele. Eu vou pegar um branco, vou tirar bem o excesso dele na bandeja e no papel e vou vir aqui com uma fumacinha, mão bem leve, que é como se fosse o reflexo